Pois bem, pessoal, prosseguindo com o conteúdo do oitavo ano, nós vamos para as atividades de múltipla escolha, ou seja, aquelas atividades em que você vai escolher uma alternativa atendendo a que está sendo solicitado, se a alternativa é correta ou incorreta, tá bom? Pois bem, com isso devemos abrir o nosso livro na página 148, que diz assim as questões tipo vestibulares e Enem, vestibular barra Enem. Temos então, durante os séculos 17 e 18, o Brasil foi palco de motins, de processos revolucionários, conspirações, revoltas e rebeliões durante esses dois séculos, 17 e 18. A Inconfidência Mineira é uma das expressões mais contundentes desse período. Em relação a esse período, assinale a alternativa correta. O que é que nós temos? Letra A. O movimento inconfidente contra a metrópole, ou seja, contra Portugal, manifestou-se em um momento em que o próprio Estado português afrouxava seu poderio econômico e político sobre a colônia. Vamos aguardar, não é? A outra alternativa diz assim, letra B, primeira questão, página 148. Houve repressão da corte portuguesa como resposta aos protestos contra a instalação das casas de fundição, onde o ouro deveria ser quintado e transformado em barras. Essa é a letra B. Vamos para a letra C. Os inconfidentes eram homens sem posses, desesperançados com os rumos do Brasil, por isso se rebelaram. Essa é a letra C. A letra D. Os inconfidentes inspiraram-se nas ideias absolutistas defendidas pelos pensadores iluministas. A letra E. A Inconfidência Mineira não visava o fim do colonialismo português. Qual seria a alternativa correta? Isso. Muito bem, viu? Parabéns. Letra A. O movimento inconfidente contra a metrópole manifestou-se em um momento em que o próprio Estado português afrouxava seu poderio econômico e político sobre a colônia. Muito bem. O segundo quesito diz assim: a transmigração da família real portuguesa para o Brasil em 1808, essa é a pergunta, presta atenção aí, repercutiu de forma significativa no que se refere à participação do Brasil no mercado mundial. Por quê? Dois pontos. Letra A. Organizou-se uma legislação visando a contenção das importações de artigos supérfluos que, naquela época, começavam a abarrotar o porto do Rio de Janeiro. Letra B. O Ministério de Dom João colocou em execução um projeto de cultivo e exportação do algodão, visando a substituir a exportação norte-americana prejudicada pela Guerra da Independência. Letra C.
O tráfico de escravos negros para o Brasil foi extinto em troca do direito dos comerciantes portugueses de abastecerem com exclusividade algumas colônias inglesas como a Guiana. Letra D. O corpo diplomático joanino catalisou rebeliões da província de Cisplatina, favorecendo assim a exportação de couro para a Europa. Essa é a letra D. A letra E ou E. Foi promulgada a abertura dos portos e foram realizados tratados com a Inglaterra. Qual é a letra da segunda questão? Isso, muito bem. É a letra E, é a letra correta. Dito isto, colocadas essas questões, realizadas essas questões, nós vamos abrir o nosso livro, dando continuidade aos conteúdos de história do oitavo ano. Nós vamos trabalhar em cima da independência dos Estados Unidos. Prestem atenção. Muito bem, isso mesmo, viu? Você vai longe. Aquilo que foi dito no início do ano letivo, nas aulas do oitavo ano, em que eu referendei, eu destaquei, eu dei uma ênfase, um foco mais específico, salientando a importância do estudo do iluminismo como sendo um estudo que iria, sem dúvida nenhuma, colaborar para que a gente pudesse ter um entendimento melhor, se tornasse algo mais fácil de entender se a gente estudasse o iluminismo, se a gente mergulhasse nesses aspectos, se vivenciássemos os conteúdos e, ao mesmo tempo, ter que retornar, lembrando da influência e da força desse movimento teórico, filosófico, político chamado iluminismo. E aqui, no capítulo 7, a independência dos Estados Unidos está também relacionada ao iluminismo, ao movimento iluminista, a compreensão do que foi o iluminismo. Então há uma ligação. Os dois conteúdos estão interligados. A independência dos Estados Unidos só existe, porque o iluminismo estava inserido nesse processo de mudança, nessa quebra. O iluminismo surgindo com força, influenciando esse movimento de independência nos Estados Unidos. Surgiu na Europa o iluminismo e se espalha por grande parte do mundo e também chega aos Estados Unidos da América. Tá bom? Vamos abrir o nosso livro na página 152, que diz assim: a independência dos Estados Unidos foi um movimento de rompimento político no século XVIII, que contestou e derrotou não só o regime absolutista. Lembrando, já falei isso aqui, que o iluminismo vai ter seus olhos basicamente em duas situações, ou seja, criticar duas situações: a Igreja Católica como sendo uma instituição muito forte, muito influente, e o poder absolutista representado nos reis, nas rainhas, nos príncipes e princesas. Tá bom? Temos com isso não só o regime absolutista, página 152, o regime absolutista, mas também sua prática mercantilista. Para que isso acontecesse, foram decisivas as ideias iluministas que defendiam
o fim do antigo regime, ou seja, do regime absolutista. E a não participação da religião na vida política como condições para haver evolução econômica e tecnológica. E foram justamente os estadunidenses que utilizaram as ideias do iluminismo. Olha aqui, aquilo que eu acabei de falar está sendo ratificado pelo livro. Pela primeira vez, para quebrar os vínculos com a monarquia, as monarquias, ou seja, as várias monarquias absolutistas existentes nessa época durante o século XVIII. Recapitulando, aqui é o livro que está, vamos lá. Recapitulando, vimos que os Estados Unidos foram povoados em um sistema colonial. Inicialmente, famílias inglesas vieram para a América do Norte, fugindo da crise política e econômica da Inglaterra, bem como da perseguição real aos protestantes. Após alguns anos, a coroa inglesa, depois de superar a Guerra Civil, enxergou na colônia norte-americana a grande possibilidade de fortalecer sua economia. Assim, passou a controlar as 13 colônias, como vimos anteriormente. Na página, indo para a página 153, nós temos: como já foi dito, a economia nessas colônias era diferente. Enquanto a parte norte buscava o mercado interno, a região norte buscava o mercado interno, a parte sul usava o plantation, isto é, latifúndios monocultores à base de trabalho escravo, voltados para o mercado externo. O controle inglês sobre as colônias americanas era superficial devido às constantes guerras e aos conflitos vividos pela Inglaterra na Europa. Em função disso, as colônias passaram a ter cada vez mais autonomia política e econômica. Isso criou condições para que o sentimento de nação e o patriotismo crescesse entre os americanos, o que levaria mais adiante ao rompimento com a metrópole. Não é? Prosseguindo então na página 153. Mais do que a gente percebe aqui que essas 13 colônias do norte, elas tinham como objetivo ter o desenvolvimento interno. E o sul, as colônias do sul dos Estados Unidos, eram para exportação. Mais do que a construção de uma identidade, as 13 colônias superaram rivalidades históricas em busca da unificação do território estadunidense. Consolidou-se a ideia de uma confederação de estados, onde cada um teria autonomia de ações e decisões, mas estaria submetida a uma constituição baseada no modelo iluminista de república. A prática da coroa inglesa de elaborar leis para cobrar impostos e tributos altíssimos às colônias também foi decisiva para o desejo de independência, como veremos a seguir. E aqui vamos conhecer um conflito, um fato histórico chamado de Guerra dos 7 Anos. Que isso vai fazer com que a agitação, a instabilidade política pudesse ocorrer e a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra. Pois bem, no século XVIII, na Europa, foi marcado por uma instabilidade e conflitos ocasionados pela crise do sistema colonial e pelo surgimento da Revolução Industrial. Como já vimos, estou na página 153, viu? Isso, muito bem. Preste atenção, você vai longe, tá vendo?
Como já vimos, o modelo econômico mercantilista e o regime político absolutista passaram a ser criticados pelos iluministas, pelo movimento iluminista, não é? Com destaque que trouxe concepções como, e esse iluminismo vai trazer concepções como vai trazer concepções como liberalismo, a fisiocracia e o liberalismo político, vistos como necessários para que a industrialização e o avanço tecnológico se concretizasse, ocorresse. Nesse panorama europeu, vários conflitos aconteceram com destaque para a Guerra dos 7 Anos, iniciada em 1756, que envolveu diversas nações, especialmente a Inglaterra e a França. Esse acontecimento foi decisivo para que a autonomia dos colonos norte-americanos se consolidasse, pois a coroa inglesa teve de concentrar suas forças contra os ingleses, gastando energia e, sobretudo, dinheiro. Essa guerra se dividiu, prosseguindo então, basicamente em 2 conflitos. Um centrado na disputa marítima e colonial entre Grã-Bretanha e seus inimigos, os Bourbons da França e Espanha. E o outro, do outro lado, era a disputa entre Frederico II, o Grande da Prússia, e seus rivais. Os rivais da Prússia eram a Áustria, a Prússia que depois vai se chamar Alemanha, viu? Presta atenção aí. Isso, muito bem. Seus rivais eram a Áustria, a França, a Rússia e Suécia. Hostilidades prévias contribuíram para a formação desses 2 lados. Os franceses, inimigos históricos dos ingleses, se uniram aos austríacos devido a seu poderoso exército. E russos contra a Prússia, não é? Contra a Prússia. Esta, por sua vez, aliou-se aos ingleses, pois tinha uma disputa com outros estados do Sacro Império Romano Germânico, particularmente a Áustria. Bem, pessoal, eu vou parando por aqui, concluindo a aula de hoje por aqui, acreditando que você tenha absorvido conhecimento. Esse assunto ele é muito denso, ele é longo e a gente vai estudando ele passo a passo, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Vai aqui meu abraço para vocês, se cuidem, tchau e até mais. Até a próxima aula, tá bom, pessoal? Forte abraço, tchau para vocês, tchau.